Olá, gestores e gestoras da Rede Municipal de São Paulo, tudo bem? Eu sou Gabriela Lota, sou professora da Fundação Getúlio Vargas e assessora da Coped. Bom, hoje a gente vai discutir um tema que é extremamente relevante, mas muitas vezes invisível no cotidiano da gestão. Vocês, quando estão ali no trabalho da gestão, tentando resolver problemas, tentando conseguir fazer as coisas acontecerem, muitas vezes estão desenvolvendo várias atividades de articulação. E muitas vezes essas atividades de articulação parecem invisíveis no nosso cotidiano. Mas o que eu vou discutir aqui com vocês é como a articulação é um trabalho fundamental para a gente conseguir ter efetividade dos nossos serviços públicos e como a articulação ela tem que ser pensada como uma atividade de gestão. Por isso, o que eu vou fazer com vocês hoje é mergulhar nesse tema da articulação, descrevendo como ele funciona e como é que a gente pode fazer articulações melhores para, ao fim e ao cabo, conseguir promover mais educação. Então, vamos entrar nesse tema da articulação e eu vou acompanhar com vocês, respondendo uma série de perguntas que ajudam a gente a entender o que é articulação, para que ela serve e como é que a gente pode fazer articulações melhores. Vamos então para a nossa primeira pergunta. O que é articulação? Essa palavra que a gente fala tanto no nosso cotidiano e que muitas vezes usa inclusive alguns sinônimos, como eu vou discutir com vocês. Quando a gente está falando de articulação, a primeira definição importante é que articular significa a gente construir conexões entre duas partes. Quando vocês, por exemplo, estão fazendo o trabalho de gestão e vocês vão reunir a comunidade e os professores, vocês estão promovendo a articulação. Quando vocês, por exemplo, vão reunir o trabalho das DREs com o trabalho dos supervisores, com o trabalho da Coped, com o trabalho de vocês, vocês estão fazendo articulação. A gente articula quando a gente une dois ou mais pontos em torno de uma atividade, de um serviço ou de um procedimento que seja comum entre esses pontos. E, no fundo, quando a gente está falando de articulação, a gente está falando em ajustar partes distintas, que muitas vezes estão ali trabalhando no seu cotidiano, né? No fundo, está todo mundo ali no dia a dia tentando resolver as ações sozinhos e quando a gente articula, a gente tenta ajustar essas partes para que a somatória do trabalho de cada um seja maior do que simplesmente o trabalho de cada um. Quando a gente está falando de articulação, portanto, a gente está falando de unir esforços que são feitos muitas vezes de maneiras separadas em prol do valor público, em prol daquilo que a gente quer entregar, em prol da melhoria da qualidade da educação, por exemplo, das nossas crianças, né? Só para falar um exemplo aqui que deve ser muito corriqueiro do trabalho de vocês, mas eu sempre falo para quem trabalha na saúde, quando, por exemplo, uma criança fica doente, esse problema não é um problema só da unidade básica de saúde, porque essa criança doente vai faltar na escola e esse vira um problema da educação. Quando a gente pensa em articulação, a gente pensa em como resolver os problemas para que as nossas crianças não fiquem doentes ou para que quando elas fiquem doentes, isso não prejudique o seu aprendizado. E para isso, a gente precisa promover articulações e ações conjuntas entre duas secretarias que muitas vezes estão agindo de maneira desconectada, mas cujo resultado significa a melhoria da qualidade de vida de uma criança. Embora a gente esteja entregando serviços diferentes, a gente está trabalhando com a mesma criança e resolvendo problemas dessa família. Quando a gente pensa em articulação, portanto, a gente está pensando em como poder caminhar junto para chegar num lugar melhor. Um lugar que, se a gente caminhar separado, a gente não consegue chegar de maneira desconectada. E muitas vezes, por trás dessa palavra articulação, a gente vai ter outros elementos e outros conceitos que a gente acaba usando no cotidiano da gestão. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, na ideia de colaboração, cooperação, intersetorialidade, coprodução ou gestão democrática. Na verdade, todos esses conceitos, eles têm por trás a ideia de que nós temos que trabalhar conjuntamente com outros atores para conseguir entregar serviços melhores. No fundo, como eu já falei, é a ideia de que se cada um trabalhar no seu quadradinho sozinho, a somatória disso tudo não vai ser muito boa por vários motivos que eu vou discutir. E se a gente trabalhar conjuntamente, o resultado da nossa ação colaborativa vai ser muito melhor do que a somatória das ações individualizadas.
Dito isso, vamos discutir agora a segunda questão, que é para que serve, portanto, a articulação. E para falar sobre isso, eu queria voltar no exemplo que eu acabei de dar para vocês da criança quando ela fica doente. Então, já falei para vocês, quando uma criança fica doente, isso aparentemente parece um problema da unidade básica de saúde, né? Então, a equipe de saúde da família vai ser acionada, os agentes comunitários vão fazer visita domiciliar, eventualmente essa criança vai parar na unidade básica ou num serviço especializado e vai ser tratada. Agora, esse período do tratamento é um período em que a criança deixa de ir para a escola e, portanto, o seu aprendizado vai ser prejudicado. Esse período do tratamento é um período em que a mãe ou o pai vão deixar de trabalhar e, portanto, a gente vai ter uma dimensão também aqui do mundo do trabalho que vai ser afetada. Esse período em que a criança está na escola pode causar prejuízos, por exemplo, financeiros para essa família. E isso vira também um problema da assistência social. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é, os nossos problemas públicos, muitas vezes, na grande maioria das vezes, não são problemas setoriais. Eles são problemas complexos, eles são problemas que têm uma natureza multicausal, eles são problemas que afetam várias dimensões da vida dos nossos cidadãos e cidadãs, mas também do trabalho do Estado. Mas o Estado se organiza para resolver os problemas de maneira segmentada. Então, é a saúde que vai trabalhar com a dimensão simplesmente da doença, é a educação que depois vai ter que ver como ir atrás, correr atrás do problema de aprendizado dessa criança, é a assistência social que vai cuidar só de um pedacinho desse problema. O que acontece é que os nossos problemas são complexos, eles demandam soluções complexas, mas o Estado se organiza para entregar soluções simples. E estas soluções simples não resolvem o problema complexo e, ao mesmo tempo, elas oneram tanto o Estado, porque a gente fica entregando várias vezes serviços para o mesmo cidadão sem fazer esses serviços serem combinados, mas eles também oneram o usuário que vai precisar ficar atendendo a esse Estado muitas vezes. Problemas complexos demandam soluções complexas. E as soluções complexas, elas precisam ser pensadas e produzidas de maneira articulada. Eu vou dar um outro exemplo para vocês que eu vi hoje de manhã, antes de chegar aqui para gravar a aula. Eu estava numa padaria e estava passando um programa de televisão mostrando uma enchente em alguma região de São Paulo que acabou inundando tanto a unidade básica de saúde como a escola. E a conclusão é que a enchente, que supostamente é um problema da Secretaria de Infraestrutura, acaba virando um problema que afeta a política de saúde e afeta a política de educação. Então, resolver a enchente não é só um problema de infraestrutura, é um problema multissetorial, é um problema que envolve vários setores. E hoje, quando as crianças não puderam ir para a aula nessa escola, elas não podem dizer que isso foi um problema só da Secretaria de Educação. Isso é um problema de várias pastas da Prefeitura de São Paulo, provavelmente também do governo do Estado e, quiçá, também do governo federal. A questão aqui é, portanto, problemas complexos exigem soluções complexas e soluções complexas têm, por sua natureza, intersetorialidade e múltiplas dimensões que demandam um trabalho articulado por dentro do Estado para poderem ser resolvidos e enfrentados. Portanto, quando a gente fala de articulação, a gente está falando de dois resultados que são fundamentais para a ação do Estado. O primeiro é, a articulação é o que nos permite gerar efetividade, ou seja, gerar impacto para conseguir melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos. Sem articulação, a gente fica resolvendo os problemas de maneira apenas parcial e a gente não consegue resolver a natureza complexa dos nossos problemas. A segunda questão é, a articulação nos permite gerar ganhos de eficiência, porque em vez do Estado estar lá cuidando com 10 servidores públicos, 10 secretarias cuidando daquela criança, quando a gente se articula, a gente economiza esforços nesse cuidado e consegue resolver o problema dessa criança de uma maneira mais efetiva.
Por isso, a articulação, ela tanto vai gerar melhorias em termos de efetividade e impacto, como ela vai possibilitar que a gente tenha mais eficiência na ação do Estado. A articulação é esse trabalho conjunto que nos permite ter ganhos em termos da integração das nossas ações, que significam, ao mesmo tempo, maior impacto e redução de esforços cotidianos para fazer aquilo que a gente tem que fazer sempre. E mais do que isso, eu acho que tem uma última dimensão importante quando a gente está falando de articulação, que é a articulação com atores da comunidade, com atores das escolas, tem um outro ganho ainda importante, que é um ganho de legitimidade da nossa ação, né? A gente que trabalha escutando, por exemplo, usuários de serviços públicos, eu trabalho não só na educação, mas em vários serviços, muitas vezes os usuários vão dizer, poxa, ninguém nunca me ouviu para saber como é que o serviço poderia funcionar melhor. E eu tenho sugestões que às vezes seriam muito mais baratas para o funcionamento do serviço e que poderiam ser integradas e resolver problemas caso os profissionais do serviço me escutassem, caso a prefeitura me escutasse, por exemplo. Então, quando a gente está falando de gestão democrática, que é um tipo de articulação, a gestão democrática ainda traz um outro ganho importante para o funcionamento do Estado, que é um ganho de legitimidade. É o usuário se sentir representado naquele serviço público. É o usuário olhar para aquele serviço público e falar, esse serviço é para mim. Eu faço parte dessa sociedade, desse Estado, e o Estado me escuta, o Estado me contempla. Para isso acontecer, a gente precisa fazer articulação, que significa escutar os atores da comunidade, escutar os atores da sociedade e incorporar essas sugestões, demandas e propostas no cotidiano dos nossos serviços. Eu vou fechar essa pergunta com um último exemplo, que não é da educação, mas eu acho que afetou a vida de todos nós. Eu não sei se vocês se lembram, no começo da pandemia, no começo da campanha de vacinação, saíram várias reportagens mostrando a taxa de vacinação comparando periferias de São Paulo com o centro. E a realidade é que no centro a gente estava conseguindo atingir altas taxas de vacinação da população e nas periferias a população não estava se vacinando. Enfim, a secretaria começou a se reunir para discutir o que a gente faz. Será que precisamos fazer mais campanhas na periferia para convencer a população a se vacinar com a vacina de Covid? O que está acontecendo que a periferia não quer se vacinar? E antes de investir dinheiro em campanha, que ia custar muito dinheiro público, né? Eles decidiram escutar algumas pessoas da periferia e descobriram que o problema era um problema relativamente simples, que era o horário de funcionamento das unidades básicas de saúde era incompatível com a dinâmica de vida das pessoas da periferia. Porque enquanto uma parcela da população ficou em casa durante a pandemia fazendo home office, boa parte das pessoas que moram na periferia continuavam saindo de casa para trabalhar no centro. E quando elas voltavam para casa, e era o horário em que elas podiam se vacinar, a unidade básica de saúde já estava fechada. Então, as pessoas não conseguiam se vacinar porque o horário de funcionamento do serviço não considerava a dinâmica de vida das pessoas no território. E essa é uma solução, quer dizer, abrir a unidade básica em horário alternativo, fazer campanha de vacinação durante o final de semana, é muito mais fácil e barato do que fazer uma grande campanha de convencimento para vacinação, que talvez nem teria efeito, porque as pessoas concordavam que elas tinham que se vacinar, mas elas não conseguiam chegar no serviço, no horário em que o serviço estava aberto. Então, eu estou dando esse exemplo para mostrar mais uma vez como a articulação, a escuta do outro, contemplar a demanda do outro, ouvir o outro, buscar atuar conjuntamente, pode resolver problemas de maneira muito mais efetiva e eficiente quando a gente leva a sério a ideia de fazer articulação. Então, vamos avançar agora nesse tema e eu vou dizer para vocês que eu estou trabalhando aqui com a ideia de articulação até agora de uma maneira muito abrangente, mas, na verdade, a gente vai ter vários atores com os quais a gente se articula. Eu já falei para vocês, a gente pode fazer uma articulação
intrasecretarial, a gente pode fazer uma articulação entre escolas, a gente pode ter articulação das escolas com a comunidade, a gente pode ter articulação das escolas com as unidades básicas de saúde, a gente pode ter articulação das secretarias entre si. Muitos atores diferentes podem trabalhar na articulação e é muito importante a gente pensar de maneira estratégica quem é importante envolver para cada tipo de política pública ou de serviço que precisa ser desenhado. Além disso, a gente vai ter muitos graus diferentes de articulação. A gente tem articulações que são todas construídas coletivamente. Eu não sei se vocês acompanharam, por exemplo, alguns anos atrás, a gente teve na Prefeitura de São Paulo um programa São Paulo Carinhosa, que era um programa que envolvia articulação intersetorial muito complexa. Mas a gente pode ter articulações que são muito mais simples. Ontem, por exemplo, eu fui visitar uma escola no Grajaú e eles desenvolveram nessa escola um trabalho articulado com a unidade básica de trazer os profissionais da saúde para falar sobre questões relacionadas a HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis dentro da escola. E os profissionais de saúde fizeram um projeto junto com os jovens que foi muito efetivo. O projeto foi feito há mais de um ano e os jovens até hoje falam sobre essa experiência. Esse é um tipo de articulação muito mais pontual, né? Então, a gente pode ter articulações com graus de intensidade muito variados também. E a gente também pode ter articulações com propósitos diferentes. A gente pode se articular para fazer planejamento. Por exemplo, quando vocês pensam as PPPs das escolas, essa é uma ação articulada com a comunidade para fazer planejamento. A gente pode fazer articulação para implementar, quando, por exemplo, esse caso que eu contei de trazer profissionais de saúde para executar um serviço dentro das escolas. A gente pode fazer articulação para fazer monitoramento e avaliação de serviços e de políticas públicas, quando, por exemplo, a gente pode envolver várias DREs para fazer o monitoramento das ações e dos indicadores. Então, a gente pode articular coisas muito diferentes, com atores muito distintos e em graus de articulação também muito variados. Tudo isso é articulação, mas obviamente a gente está falando de articulações com métodos distintos, porque depende dessa variação de elementos que eu falei para vocês. Considerando isso, a questão agora é como é que a gente faz a articulação. Para a gente fazer articulação, claro que a articulação depende desses fatores que eu mencionei há pouco. Fazer uma articulação com a comunidade escolar é muito diferente de fazer uma articulação com a unidade básica de saúde, né? É claro que a gente vai adaptar essas questões ao tipo de articulação que a gente está fazendo. Mas a questão é, para fazer articulação, a primeira questão muito importante é que a gente tem que construir um entendimento comum sobre os nossos problemas. E essa talvez pareça uma coisa muito óbvia, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala, pobreza é um problema, violência doméstica é um problema, todo mundo concorda que essas questões sejam um problema. Agora, como cada ator entende o problema é muito diferente. E, em geral, a gente não entra nesse tipo de discussão. Mas eu já vou dizer para vocês que entrar nesse tipo de discussão é fundamental para a gente conseguir avançar no processo de articulação. Porque, por exemplo, quando eu digo para vocês, e eu vou falar dessa visita que eu fiz ontem, né, esse projeto que a gente fez de juntar os profissionais de saúde nas escolas. A gente tinha feito antes, era uma pesquisa para entender como é que as políticas de HIV contemplam os jovens, e a gente fez essa pesquisa primeiro só olhando para as unidades básicas e para os jovens. E a política pública dentro das unidades básicas, ela é super bonita, ela é bem feita, ela tem recurso, os profissionais são muito capacitados. Mas aí a gente foi ouvir os jovens e os jovens disseram para a gente, eu sei que essa política existe, mas eu não vou na unidade básica de saúde falar sobre essas questões. Eu não vou porque eu não conheço os profissionais, não tenho proximidade com eles. Eu não vou porque eu tenho vergonha de ter um vizinho meu ali dentro. Eu não vou porque eu tenho medo do médico e falar com os meus pais, da informação vazar. Então, para mim, a unidade básica não é um lugar onde eu discuto questões relacionadas à sexualidade. E quando eles falaram isso, a gente perguntou para eles, mas onde é um lugar onde você se sentiria confortável de discutir essas questões? E eles disseram, dentro da escola, mas também não só com os meus professores, porque o que os professores podem falar eu já sei,
eu tenho dúvidas que os meus professores não conseguem responder. E foi a partir disso que a gente fez essa parceria com a escola e a unidade para levar profissionais de saúde para dentro da escola, para discutir essas questões dentro da escola. Estou contando esse caso para dizer, existia, quando a gente ouvia os profissionais de saúde, para eles a questão era, jovens não se preocupam sobre questões relacionadas à sexualidade. Eles entendiam o problema dessa forma. E esse entendimento era um entendimento incompatível com o que os jovens diziam para a gente. Então, na verdade, você tinha uma compreensão distinta do problema. Os profissionais culpando os jovens pela falta de interesse e os jovens dizendo a unidade básica não é um lugar que me representa. E no final, gente, a solução que a gente deu foi uma solução que partiu de um entendimento comum do problema, que é a gente conversar com um profissional de saúde e falar, olha, os jovens não se sentem bem dentro da UBS. A gente conversar com os jovens e entender o problema e ir na escola e construir uma articulação ali dentro. Então, primeira coisa para a articulação funcionar é nós temos que construir compreensões comuns sobre os problemas. E isso só acontece quando a gente senta e escuta o outro, quando a gente entende a perspectiva do outro. Em segundo lugar, para a gente poder avançar nas articulações, a gente precisa construir uma compreensão comum sobre aonde a gente quer chegar. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é aumentar os indicadores em tanto? Os nossos objetivos é aumentar a inclusão? Quais são os nossos objetivos e como é que a gente constrói compreensões comuns e acordos em torno da onde a gente quer chegar? Porque se a gente não construir esse acordo, cada um vai continuar trabalhando ali no seu quadradinho, buscando aquilo que ele acha que individualmente é melhor. Em terceiro lugar, para construir a articulação, a gente precisa entender o problema comum, compreender onde a gente quer chegar e construir consenso sobre os caminhos. Quem vai fazer o quê? Onde a gente colabora? Como é que a gente vai trabalhar conjuntamente? Como é que a gente vai sentar e construir uma rotina de trabalho articulado e assim por diante, né? Por isso é muito importante a gente pensar diferentes papéis, quem vai fazer o quê, mas também quais são os momentos em que a gente senta juntos e em que a gente constrói conjuntamente esse trabalho cotidiano. Dito isso, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, já vou entrar aqui em algumas frases comuns, mas eu vou falar uma coisa para vocês para já tentar convencer vocês da importância disso tudo. Começar a trabalhar de maneira articulada é muito difícil, dá muito trabalho. No começo a gente vai falar, ai meu Deus, estou gastando muito mais tempo para fazer isso do que eu gastaria se eu fizesse sozinho. É verdade, mas esse trabalho que a gente gasta junto no começo é um tempo que a gente economiza depois de refazer coisas, de não conseguir chegar no lugar onde a gente queria, de ter que ajustar a rota futuramente. Então, na verdade, esse tempo que a gente gasta de articulação, que parece um trabalho enorme, ele é uma prevenção para outros problemas futuros que a gente pode ter e que a gente não consegue antecipar, mas eu garanto para vocês que no fundo a gente gasta mais tempo depois corrigindo, refazendo, do que a gente gasta se a gente trabalhar de maneira proativa e preventiva com articulação. E eu vou trazer aqui para vocês algumas frases que a gente costuma escutar quando fala tem que fazer articulação, né? Eu tenho feito muito esse trabalho de nas organizações temos que fazer articulação. E o que eu escuto em geral dos profissionais, né? Então eles vão dizer, a gente não tem tempo para articular. A gente está lá todo dia apagando incêndio, a gente está lá todo dia resolvendo os problemas cotidianos e não tem tempo para articular. Já tentei convencer vocês. O tempo hoje de articulação é uma prevenção do tempo futuro de correção de rota. O tempo que a gente investe hoje em pensar uma solução conjunta vai economizar tempo depois de ter que ficar inventando outras e outras soluções que não resolvem o nosso problema de maneira integral. Outra reclamação comum que a gente escuta. É muito difícil articular porque, no fundo, cada um pensa de um jeito. A gente não consegue se conversar, né? Quase uma torre de Babel, né? Cada um está lá fazendo as suas coisas do seu jeito, entende o mundo de um jeito e ninguém se entende. Parece que cada um fala, é uma grande cacofonia. É uma cacofonia.
É verdade. E por que é verdade? Porque cada um de nós é formado em uma linguagem, a gente vem de escolas disciplinares distintas, a gente trabalha em organizações diferentes. E a nossa forma de enxergar o mundo é distinta. Mas a gente só consegue avançar se a gente aprender a linguagem do outro. Se a gente aprender, a gente tem falado isso muito na discussão de gestão. Gestores precisam aprender a navegar em diferentes universos. Eles precisam aprender a navegar em diferentes linguagens. Um gestor precisa entender a linguagem da secretaria e a linguagem da escola. Precisa entender a linguagem da comunidade e a linguagem dos professores. Precisa entender a linguagem do profissional de saúde e a linguagem do profissional de educação. A gente precisa aprender a circular nessas diferentes linguagens para diminuir essa cacofonia e aprender a fazer articulação. Outra frase muito comum é a ideia de que a gente não consegue se entender. A gente até fala a mesma língua, mas o meu problema é um problema tão gigante que eu não consigo entender o problema do outro. Eu não me coloco no lugar do outro. Fazer articulação tem muito a ver com empatia, com você aprender a escutar, com você aprender que a perspectiva do outro pode ser diferente da sua. Pensem nesse caso que eu falei para vocês. Os profissionais de saúde precisaram aprender que o que eles entendiam sobre os jovens estava errado. Porque os jovens têm sim preocupação com a sexualidade, mas a preocupação deles é uma preocupação que eles não endereçam para o mundo da unidade básica de saúde, mas eles podem endereçar para uma sala de aula. Então, você tinha uma compreensão que era uma compreensão equivocada, né? E por isso que escutar o outro e se colocar no lugar do outro é fundamental para a articulação acontecer. E, por fim, uma outra reclamação que a gente escuta muitas vezes é: não dá para articular porque cada um tem uma prioridade diferente. É verdade, mas isso só mostra como falta para a gente sentar, construir entendimento comum sobre os problemas e construir formas conjuntas de solução dos nossos problemas. Ou seja, priorizar aquilo que é comum e que é essencial. Vocês não vão fazer articulação sobre tudo o tempo inteiro. A gente precisa aprender a priorizar aquilo que é fundamental e que precisa de solução mais profunda e, portanto, mais articulada. Portanto, para a gente fechar essa discussão, quais são as dicas que eu trago aqui para vocês para a gente conseguir fazer articulações melhores? Em primeiro lugar, como eu falei, a articulação demanda tempo. E não é um tempo assim, estou andando e vamos conversar no meio do corredor, no elevador. Não, é tempo de reunião, é tempo de escuta, é tempo de parar com outras atividades, que são, sempre tudo é emergencial, gente. Na vida do serviço público, tudo parece para ontem, né? Mas a gente precisa aprender a parar algumas urgências para falar: vamos tentar antecipar problemas para que no futuro a gente tenha menos urgências. A gente precisa, portanto, destinar tempo para estas conversas. Em várias organizações, isso significa estabelecer rotinas, né? Então, por exemplo, vários serviços que eu já visitei, a própria escola que eu fui ontem, fecham 2, 3 horas por semana para todo mundo junto sentar num momento cujo momento não é resolver urgência. O momento é aprender a conversar, escutar o outro, entender o lugar do outro, entender a perspectiva do outro e construir articulações, portanto. Em segundo lugar, uma segunda dica é: a gente precisa começar a usar a linguagem comum. E para gestores isso é fundamental. Vocês, como gestores, precisam ter um trabalho aqui de inteligência quase linguística, que é: eu como gestor, para fazer articulação, preciso entender a linguagem do outro e começar a incorporar a linguagem do outro na minha narrativa cotidiana, para conseguir estabelecer conversas, né? Em terceiro lugar, como eu já falei para vocês, a gente não pode articular tudo. Não é sobre tudo que a gente vai fazer gestão democrática, não é sobre tudo que a gente vai fazer intersetorialidade, não é sobre tudo que a gente vai conversar com equipamentos no território. É sobre aquilo que é prioritário e a gente precisa priorizar. Então, quais são os temas prioritários para a gente discutir com a comunidade? Quais são os temas prioritários para a gente discutir com outros serviços? Priorizar a articulação para a gente fazer esse processo de maneira mais rica, efetiva e completa. Outra dica para vocês é: temos que priorizar a escuta com respeito ao outro,
né? Pode ser que o outro tenha uma perspectiva equivocada, como eu falei para vocês no caso dos profissionais de saúde. Mas nem a gente, nem a escola chegou para os profissionais falando, vocês estão errados. A gente chegou para eles dizendo, o que vocês fazem é muito importante, mas vamos fazer isso em outro lugar? Porque talvez tenha um outro lugar em que os jovens se sintam mais acolhidos. E para os profissionais de saúde, o que aconteceu no final da escola foi muito importante, porque ajudou eles a se sentirem valorizados no trabalho deles, sendo feito de outra forma. Então, a questão é, temos que priorizar esse momento de escuta do outro, uma escuta respeitosa, né? E construir articulação significa ter respeito e construir essa ponte que muitas vezes está quebrada no nosso cotidiano. Outra dica é, temos que ter espaços também para criatividade. Por que eu falei para vocês que é importante separar 2, 3 horas na semana para não resolver urgências, para construir coisas de longo prazo? Porque esses momentos, gente, são os momentos da criatividade. Quando a gente está resolvendo urgência, a urgência não nos permite muitas vezes ser criativo. A gente está tanto com a cabeça ali na resolução daquele problema que a gente perde nossa capacidade de pensar além, de ir mais longe. A gente tem que ter momentos que sejam momentos que estimulem a criatividade. E isso muitas vezes acontece, a gente vê em várias organizações fazem isso, em momentos que são momentos não formais, né? É o cafezinho, é o almoço conjunto, é fazer o happy hour, porque esses momentos são momentos em que a gente consegue conversar de outras coisas. E às vezes são essas outras coisas que vão trazer grandes inovações, que vão trazer grandes soluções para problemas que parecem insolúveis dentro do nosso cotidiano de trabalho. Então, para fazer articulações, a gente também tem que investir em momentos mais descontraídos de conversa. E não só momentos em que a gente está sempre lá tentando resolver um problema, apagar um incêndio, né, ter meta, tem horário fixo. Porque a criatividade vem nesses outros momentos. Tem pesquisas, por exemplo, no governo federal, que mostram que boa parte dessas grandes políticas, como o Bolsa Família, elas foram propostas, elas nasceram na mesa de encontro dos amigos no fim de semana, né? Os amigos iam almoçar juntos no fim de semana, trabalhavam cada um no ministério e começaram a pensar soluções conjuntas para problemas que pareciam separados, mas na verdade eram problemas comuns, e deu clique. Nossa, a gente podia fazer uma política assim, assim, assado, vocês cuidam disso, a gente cuida daquilo, vamos tentar. E no final, o Bolsa Família, que foi uma política de grande sucesso, foi fruto dessas articulações informais. É muito importante para que a articulação funcione, a gente também dá tempo para elas, né? A gente dá tempo para esse momento informal. E por fim, a articulação só funciona quando a gente compartilha informações, né? Eu costumo brincar que muitas vezes a gente fazer articulação sabe aquela coisa da pessoa que faz uma receita maravilhosa, ela te conta tudo menos o segredinho, e aí você vai reproduzir e dá tudo errado? A gente faz muito isso no mundo do serviço público. A gente conta a parte, mas não conta toda a informação. E não conta toda a informação, muitas vezes porque a gente não tem a informação, porque a gente mesmo não sistematiza a informação. A gente faz o bolo lá no olho e não anota. E aí, quando vai contar para o outro, a gente não conta porque não lembra, não sabe, não anotou, né? Para termos boas articulações, é muito importante que a gente tenha bons processos de construção da informação, de compartilhamento da informação, de construção de memória institucional. E aí, só para fechar, hoje em dia, uma das grandes tônicas da boa gestão na gestão pública é essa ideia de que o bom gestor não é o gestor que tecnicamente é excelente naquilo que ele faz. O bom gestor é o gestor que consegue traduzir o que ele faz para construir colaborativamente, para ouvir os outros, para tomar decisões e resolver problemas a partir de lógicas compartilhadas, colaborativas e articuladas. Por quê? E eu vou fechar com a frase que eu disse antes, problemas complexos requerem soluções complexas. E soluções complexas são o cotidiano da gestão pública. Se a gente quer ter uma gestão pública melhor, se a gente quer que as nossas crianças consigam se desenvolver, se a gente quer que a sociedade melhore, nós, gestores públicos, temos que construir soluções mais efetivas a partir da articulação. É isso, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Muito obrigada.